Olá, aqui é a professora Suzete e hoje a gente vai falar sobre dissertação, tá? Dissertar é apresentar uma opinião através de argumentos. É necessário introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma dissertação tem essa estrutura, então precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Eu sugeri aqui um determinado número de linhas. Por que eu fiz essa sugestão? Porque o texto que vocês vão escrever deve ter de 20 a 30 linhas, tá? Se o texto fosse maior, o número de linhas aqui poderia ser outro. Mas é esse aqui, né, de 20 a 30. Então, se eu gastar mais ou menos isso aqui, lá no final eu vou ter de 20 a 30 linhas, tá certo? A introdução deve apresentar a ideia principal. Seria um resumo daquilo que se vai falar. É muito importante que nesse meu primeiro parágrafo aí, né, nessa minha introdução, eu já coloque a principal ideia que eu vou defender, tá certo? E depois que eu apresento essa ideia, o desenvolvimento, eu vou validar a minha introdução. É importante usar de 2 a 4 argumentos diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu falo, por exemplo, que eu quero sair e a minha mãe não quer deixar. Essa é a ideia principal. Eu vou usar argumentos diferentes para convencê-la a me deixar sair. Então, eu posso falar que eu vou chegar mais cedo, eu posso falar que eu não vou beber, eu posso falar que a festa, né, que eu quero ir, ou o lugar que eu quero ir é próximo à minha casa. Então, eu usei argumentos diferentes para defender a ideia. Qual que é a ideia? Eu quero sair, tá? Fazer um esquema antes pode ajudar a não repetir a mesma ideia. É importante, gente, que depois que eu decida, né, os argumentos que eu vou usar, que eu faça um esqueminha. Ó. Eu vou falar primeiro argumento esse, o segundo é esse, o terceiro é o outro, para que eu não volte, né, para que eu não fique repetitiva, usando um argumento várias vezes ou dando volta nele mesmo. Não é verdade? Algumas considerações. Uma dissertação é escrita em terceira pessoa. Ó. Eu, primeira pessoa, tu, segunda, ele, terceira. Olha o exemplo aqui. Ó. No momento, precisamos nos unir para tentar buscar soluções cabíveis. Ó, no momento, se eu pensar aqui, ó, nós precisamos nos unir para tentar buscar soluções cabíveis. Nós, primeira pessoa do plural. Então tá errado, né? Se for uma dissertação. Aí eu escrevi aqui embaixo, ó. Eu falei a mesma coisa e tirei a primeira pessoa. O momento precisa da união para que se possa buscar soluções cabíveis. É a mesma coisa. Só que precisa, ele precisa ou ela precisa, tá na terceira pessoa. Ok? E o que eu fiz também, gente, olha aqui, estava escrito, ó, nos unir para tentar buscar soluções. Quando eu arrumei aqui, eu tirei o tentar. Eu não estou defendendo meu ponto de vista. Qual que é o meu ponto de vista? Que precisa de união. Então, eu tenho que estar mais segura, né? Então, eu tiro o verbo tentar aqui, que de alguma maneira enfraquece a minha ideia. Tá certo? Não começar a redação usando frases do tipo nos dias de hoje e atualmente. Essas duas colocações aqui aparecem em 90% das redações. Então fica uma coisa muito comum. E é bom que o aluno seja um aluno criativo, né? Então, comecem aí usando outra coisa, outros termos. Evitar frases feitas. Respeite os cabelos brancos, as crianças são o futuro da nação, melhor prevenir que remediar, Deus ajuda quem cedo madruga. Isso é chamado, gente, de lugar comum.
E a minha redação não deve ter um lugar comum, não é? A minha redação deve ser criativa o máximo que eu consiga. Não fazer críticas ao governo. É muito fácil se criticar o governo. Eu posso pedir apoio ao governo, né? Eu posso dar sugestões ao governo, mas eu não posso criticá-lo, tá? Falar mal ou nem falar bem. Eu tenho que pedir apoio, pedir auxílio e trazer o problema para a sociedade. É a sociedade, é todo mundo. Todo mundo faz parte do problema. Não é só o governo que vai resolver. Tá? Quando eu trago essa ideia de que cada pessoa é importante, de que cada cidadão é importante, né? Que a sociedade é um todo, essa ideia que eu apresento, ela fica muito melhor, né? De participação e de conscientização, tá? Não usar de religiosidade, tá? Vou colocando aqui, mas não vou falar de religião ou de Deus na minha redação, numa dissertação, porque não convém. Evitar a repetição de palavras e apresentar uma solução e argumentos que sustente essa solução que eu apresentei, tá? Agora, aqui, gente, está o tema da redação que vocês vão fazer, né? Que é perspectivas e desafios da educação à distância no Brasil. Não é um tema muito fácil, né? Mas vamos pensar aqui o que seriam as perspectivas, né? Seria o que, gente? O panorama que eu estou vendo, a concepção que eu tenho, a compreensão que eu tenho, né, dessa educação. E quais seriam os desafios, né, dessa educação à distância no Brasil? Olha, a sugestão da professora é que, se eu pensar na realidade mesmo, dada tanta desigualdade, né, e tanta dificuldade que existe no Brasil, esse meu olhar podia ser um olhar assim muito negativo, né? E os desafios quase impossíveis. Mas vamos pensar, eu preciso de uma solução. E eu posso olhar também, eu posso olhar os fatores negativos, mas eu posso olhar também as coisas positivas que